Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os Teus ouvidos às minhas súplicas. Salmo 130, versículo 1 e 2. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado, nós estudamos acerca da oração de Moisés, a oração não correspondida. E entendemos que muitas das vezes Deus pode atender a nossa oração, conforme Salmo 66, Davi diz que Deus atendeu a oração dele porque ele não contemplou a vaidade no seu coração. Então Deus atendeu a oração dele. E na passagem do estudo passado, nós vimos que Deus não atendeu a oração de Moisés e já estava decidido que Moisés não adentraria a terra prometida. E hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre Moisés. Hoje ficou da gente olhar o capítulo 32, o capítulo 33 e o 34. O capítulo 32 nos relata acerca do cântico de Moisés. Moisés falou ao ouvido do povo essas palavras, ou seja, glorificando a Deus, exortando, mostrando os grandes feitos do Senhor, mesmo sabendo que não adentraria a terra prometida. Ele elevou a Deus um cântico e falou aos ouvidos do povo este cântico. O povo estava ali, atentos àquele cântico, a cada palavra de Moisés. No finalzinho desse capítulo 32 vai falar o último dia da vida de Moisés. Deus vai falar com Moisés: sobe a este monte, porque lá você vai contemplar a terra prometida, lá você vai observar Canaã, e ali certamente morrerás. E Moisés estava se preparando para subir ao monte. No capítulo 33 ele vai dar as suas últimas palavras, ele vai abençoar o povo, ele vai dizer ao povo para continuar firme nessa jornada. E o 34, enfim, chegou a morte de Moisés. Nós vamos estar lendo o versículo 1 ao versículo 12, que nos diz o seguinte: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre eles as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Meus queridos, que dia triste para o povo de Israel. Prantearam ali o tempo do luto. Choraram a morte de Moisés. Moisés é elevado ali, acima, ali em cima do monte,
E ali ele contemplou a terra ali do povo de Israel, das tribos de Israel. E ele pôde observar a terra que mana leite e mel, a terra no qual o Senhor prometeu dar àquele povo que estava cativo e oprimido ali, vivendo na escravidão no Egito. Povo este que a primeira geração falhou, desobedeceram e ficaram para trás do deserto. Povo esse que fizeram com que Moisés se indignasse, irasse, e assim o Senhor mandou a ele fazer algo e ele fez o contrário, que era falar a rocha para dar água, e ele bateu na rocha. Por causa disso, Moisés não vai adentrar a terra prometida, e agora ele está vendo a terra. Mas o texto lido fala que não se escureceu os seus olhos. O texto lido fala que não se abateu o seu vigor, o seu semblante. Não foi um semblante de alguém triste, é o Senhor narrando essa cena. É o nosso Deus mostrando a ele, a nós leitores hoje, que o Senhor levou a Moisés, porém não deixou que o seu vigor se abatesse. Moisés morreu feliz, cumpriu o seu propósito, levou e conduziu o povo à terra. Agora Josué vai adiante do povo. E eu não queria dar tanta ênfase na morte de Moisés aqui, mas eu gostaria de falar algo para o seu coração nesse estudo. Meus queridos, enquanto as pessoas choravam o luto de Moisés, enquanto Moisés só contemplou a terra prometida, naquele momento em que não se escureceram os seus olhos, ele estava lá, face a face com o nosso Deus na glória. Ele estava lá presente com o Criador de todas as terras. Ele não contemplou a terra prometida humana, que mana leite e mel, mas ele foi para uma terra no qual não haveria mais choro, nem dor, nem ira, não precisava aconselhar mais o povo. Ou seja, na morte de Moisés foi que ele viveu de verdade, vive agora eternamente. E o que eu queria que você entendesse nesse estudo é o seguinte: ninguém morre para sempre. Ninguém vai ficar para sempre num túmulo, mas vão para o lugar reservado em Cristo Jesus. E agora Moisés partindo, Moisés é recebido na glória. Moisés está num lugar bem melhor do que aquela terra, porque os povos de Israel iriam passar por momentos difíceis lá para frente. Não seria fácil a jornada deles ali dentro também. Nós vamos estudar mais para frente o que vai acontecer com aquele povo lá na terra prometida. Mas Moisés, enquanto muitos estão tristes, Moisés está agora sentindo o prazer da promessa feita a Abraão, feita ao povo de Deus, a promessa do Senhor que nos promete também levar para um lugar muito especial. Ele está criando agora, mais para frente, um novo céu, uma nova terra, no qual não habitará injustiça, mas o Senhor, reto juiz, conduzirá todos nós ali àquele lugar. Pode ser um momento triste para o povo, para Moisés ali em vida ainda não poder entrar na terra prometida, mas não se escurecer os olhos e não se lhe abateu o vigor. O seu semblante não foi de tristeza, foi feliz, porque agora ele estava partindo para a eternidade. E na eternidade é bem melhor. Enquanto as pessoas dão risada com os cristãos estando morrendo, e muitos ainda perguntam: cadê o seu Deus nessa hora? A resposta é essa: está lá em cima chamando os seus. Vão morrer por amor a Cristo? Está lá em cima. Deus está lá em cima no alto sublime trono e controla todas as coisas e está recebendo cada um de braços abertos. Um dia feliz para Moisés, embora sendo triste para o povo. E agora o texto nos fala que não se levantou homem algum como Moisés, alguém que fez grandes feitos ali no nome do Senhor no Egito, e coisas terríveis também ali no deserto, coisas grandiosas, coisas maravilhosas no nome do Senhor. Moisés, ele, até hoje as pessoas falam a lei de Moisés, mas a lei ela vem lá de cima do Todo-Poderoso. E aqui nós enxergamos então que Moisés contempla a terra prometida, mas ele adentra a terra espiritual, a morada do Altíssimo, e agora ele está aguardando lá o dia do juízo, no qual virá naquele grande dia em que Jesus retornará a essa terra numa nuvem, buscar a sua igreja, os seus escolhidos. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Ali nós encontraremos com todos os heróis da fé, inclusive com Moisés, e habitaremos para sempre na glória com Deus. Lá no Novo Testamento, a Bíblia nos conta, eu vou estar colocando aqui no rodapé o versículo certinho,
Lá a Bíblia nos conta que Jesus ele foi orar com seus discípulos. E de repente apareceu ali Elias e Moisés, e o rosto de Cristo resplandeceu, uma glória chegou até ali. Olha quem estava ali do lado de Cristo: Moisés e Elias. Que interessante, mas Moisés morreu e ficou lá no monte. Ele foi enterrado pelo próprio Deus. Como que ele pode aparecer ali? Para te mostrar que Deus é um Deus de vivo e não de morto. Para te mostrar que aqueles que morrem em Cristo não morrem para sempre, mas estão lá na glória. Quando eles aparecem ali, os discípulos não compreendem porque ainda não tem o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida de uma pessoa que crê, de uma pessoa que muitas vezes estava nas trevas, ela enxerga a verdade. E agora ela compreende que aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem eternamente, mas eles vivem para Deus. Moisés vem ali aparecendo juntamente com Elias para representar, Moisés o representante da lei e Elias o representante dos profetas. E assim nós vemos que Deus é um Deus de vivo e não de morto. Eles estão vivos lá contemplando a glória de Deus, aguardando aquele dia. Aleluia, nada em vão, toda perseguição, todo sofrimento, o suor que derramamos para evangelizar, para levar a palavra, para mostrar essas verdades. Esses vídeos gravados não é fácil, tem que ter tempo, tem que muitas vezes editar, fazer corte, fazer isso, aquilo, outro. As pessoas pensam que é só publicar e pronto. Não, o evangelho de Deus é suado, isso é simples. E outros lugares estão sendo perseguidos, pois é. As pessoas vão morrer, as pessoas vão ser perseguidas, as pessoas vão viver, mas vão glorificar o nome do Senhor. E quando morrer, bem-aventurada é a morte dos santos. O Senhor tem prazer na morte dos santos. Ou seja, enquanto as pessoas dão risada aqui, matando o cristão, oprimindo, causando perseguição, destruindo igreja, dizendo: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Deus lá na glória diz: aí está ruim para você, vem para cá que está melhor. Por isso não tememos a morte, antes tememos aquele que tanto pode lançar o nosso corpo e alma no inferno. A ele seja a honra, a glória e para sempre. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele vai dizer que vejo os céus abertos. Eu vejo Jesus à direita de Deus ali de pé. Eu vejo Cristo e as pessoas cada vez mais apedrejavam ele. Ou seja, mesmo aquelas pedras doendo o corpo, a alma já estava sentindo prazer para onde ele iria. E Jesus já estava de braços abertos dizendo: vem para cá que está melhor. Por isso não temas, meus queridos, de levar o nome de Cristo. Não tema nada nessa terra. Pode se levantar o exército, pode se levantar governo, pode se levantar pessoas, pode vir perseguição, humilhação, a potestade, pode vir os dominadores desse mundo nas regiões celestiais, o inimigo e todos os seus anjos, pode vir contra a sua vida. Se você é eleito do Senhor, não temas. Ainda que a morte seja o preço que você tem a pagar, ainda que a morte te espera, não negue o seu chamado, não negue a sua cruz. Toma e siga Cristo e morra por amor a Ele se preciso, mas não abra mão dessa promessa, não abra mão de ser recebido de braços abertos lá no céu, não abra mão de ser morto aqui na terra e vivo para Deus e vivo pela eternidade. Moisés está vivo, Elias está vivo, Pedro está vivo, o apóstolo Paulo está vivo, Tiago e todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus e aqueles nossos antepassados que partiram antes de nós, todos eles estão vivos aguardando o dia, aquele grande dia em que Deus virá buscar a sua noiva, a sua igreja, e com essa palavra encoraje o seu coração. Moisés foi enterrado, o corpo ficou na terra, mas a alma foi recebida na glória. Ele apareceu para Cristo ali, mostrando que Deus é um Deus de vivo e não de morto. Há esperança para nós, a esperança em vida. Essa esperança em vida que nós temos hoje é a esperança em Cristo. Ele ressurreto nos levará também para próximo do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus senão por Ele. Ele é o vivo e novo caminho, e a Ele nós adentramos os santos dos santos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida. Esse foi o estudo de hoje. Um dia triste, porém feliz para Moisés de ser recebido na glória. Até o próximo estudo. Não vamos estudar ainda sobre a entrada ali de Josué juntamente com o povo na terra prometida, mas vamos ver Cristo em Deuteronômio. Como podemos achar Cristo aqui
em Deuteronômio, né? Já falei até um pouco aqui nesse estudo, mas nós vamos dar uma ênfase na Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos estar lendo ali o artigo que tem lá para a gente ler. E assim, até o próximo estudo, se Deus permitir, graça e paz.